A Luísa Piatti, do Vossoroca, nos acompanhando. Irineu Piatti, também do Vossoroca. Marlene Rosa da Silva Fernandes, do Promorar. Luciana, deixa eu só mandar um abraço para uma pessoa que veio aqui ontem na TV nos conhecer. Está aqui. A Preta? Está aqui. Ah, que maravilha. Preta, um abraço para você, muito obrigado, fiquei muito feliz, viu? Infelizmente você chegou, eu estava saindo para resolver alguma coisa fora, mas você não imagina a minha alegria de ver você aqui. Muito obrigado mesmo. Eu já até sabia que você ia falar dela. Ah, é, né? A Neuza Ribeiro, do Monte Alegre, manda um abraço ao Zé da Laje. Olha só, conhece a Neuza Ribeiro, Zé? Não conheço. Não, ela é do Monte Alegre, pertinho aqui, deve né? ser cliente do Vizinha. né? Vizinha. A Maria Pedroso, abraço ao padre Zé Roberto, a minha, ao Wellington e ao Zé da Laje também. O Aloysio Nogueira, da Vila Irineu, ele diz: Luciano, estou assistindo Fantástico, pois é assim que eu vejo o programa Debate dos Fatos. E parabéns ao Wellington pelo prêmio. Se eu fosse prefeito, asfaltaria a minha rua, que está cheia de buraco, causando estragos nos carros e insegurança à população. A rua é Olívio Calixto Quiroga. Bom, está aqui então a sugestão do Aloysio Nogueira. O Antônio Nogueira, que vai estar com a gente em breve aqui, viu, Luciana? Olha, inclusive ele deixou o contato dele aqui. Ele disse que deseja muito sucesso à TV Votorantim e está muito feliz pela homenagem que nós ganhamos, que o Wellington ganhou e que nós vamos ganhar, né? E ele disse que está aguardando a ligação do Wellington, então, para participar do programa. Antônio, logo, logo você virá aqui. O professor Jesus, ele também nos ligou e deixou a sugestão se ele fosse prefeito. Ele diz: se eu fosse prefeito, criaria um projeto de industrialização com os pés no chão. Desenvolveria o grande potencial turístico da cidade. Também fortalecia o comércio da cidade e embelezaria a cidade, dando orgulho aos votorantinenses. Então, ele teria aqui 4 coisas para fazer de pronto se ele fosse prefeito. O Vanderlei, do Jardim São Lucas, manda um abraço da comunidade São Lucas ao padre Zé Roberto. Olha só. Um abraço para todos vocês aí da comunidade de São Lucas, né? Uma comunidade do coração, quando estive aqui, estive aí trabalhando. Está desligado o microfone. Repete. Um abraço para todas as pessoas da comunidade de São Lucas. São Lucas fazia parte da sua atuação? Faz parte da paróquia Aparecida. Né? Quais bairros mais? Foi desmembrado depois com a criação da paróquia São José. Também a última igreja que eu construí em Votorantim, que foi a igreja de Santo Expedito, né, que fica lá. Aliás, eu fui na inauguração. O Parque São João, uma igreja muito grande, inclusive, pasme, né? Eu fui batizado, inclusive, no dia 19 de abril de 1970. Eu fui saber disso, né? Todos nós temos que saber o dia do nosso batismo, e eu descobri. Né, mas eu já tinha criado a comunidade de São Expedito. Tanto que agora, também em Boituva, eu fundei uma nova comunidade de São Expedito, uma comunidade itinerante, também não tem igreja, ainda celebrava missa todo dia 19, né, antes de ontem, celebrando, e as pessoas vão, sabe? Então, as pessoas acompanham. Então, um grande abraço para todo o pessoal da comunidade São Lucas, da paróquia São Expedito é o santo das causas impossíveis. Isso mesmo. E foi a comunidade, a igreja que eu bati um recorde de construção. Foi a que eu construí mais rápido. Olha só. Maravilha. Um abraço. Temos também aqui a participação do Elcio Ribeiro, que manda um abraço a todos nós. O Reginaldo Ribeiro de Lima, do Mirante dos OVNIs. Simone, do Vossoroca. Ela diz: se eu fosse prefeita, faria eventos artísticos de graça ao público para que todos tenham acesso. O Gilson Baldo: parabéns, Wellington, pelo prêmio Personalidade 2011. Você merece. A Preta abraça ao padre Zé Roberto, ao Zé da Laje, nosso amigo. Está aqui também a Preta. O Aloysio Nogueira, ele diz que todos da casa dele assistem e participam do programa, do mais jovem ao mais maduro. O Zelão, do Flamenguinho, José Costa, ele diz: Jardim Paulista. Parabéns, Wellington e Maiara Cruz, pela reportagem, e ao Zé da Laje. Está aqui também o recado do Zelão.
Claudino, abraço ao amigo Zé da Laje. O Zé da Laje está popular hoje aqui, hein? O senhor é conhecido, não? Não é fraco, não. É. A Cristina, do PT, que inclusive já foi convidada nossa aqui recentemente, ela diz: se eu fosse prefeita, a primeira coisa que ela faria se fosse prefeita trabalharia para criar 2 tipos de PAs, um para crianças e outro para adultos. E estes PAs serem o centro de referência na saúde na cidade. A separação de crianças e adultos, pois deve-se separar as crianças de adultos, pois a criança chega ao PA com febre e acaba se deparando com adultos baleados e com muitos problemas. Só pegar aqui, obrigado. A Aparecida Oliveira manda um abraço a todos nós. A Angélica Vieira, do Rio Acima, manda abraço a todos. Agradecer, né, todo mundo que está ligando aqui. A Cristina, que deixou a sugestão dela, muito pertinente, inclusive, aqui. Realmente, né, uma criança está lá doentinha e tem que se deparar com uma situação dessa, não é nem um pouco agradável. A Gislaine Mota, se eu fosse prefeito, trabalharia para melhorar a saúde da cidade porque está precária. A opinião dela. O Pardal manda um abraço para o padre Zé Roberto. Um abraço também. Elisete Beranger, se eu fosse prefeito, criaria um centro de especialidade para atendimento a crianças com dificuldade de aprendizagem que necessitam de profissionais especializados, como fonoaudióloga, psicólogos, psicopedagogos e outros. Hoje, na cidade de Votorantim, diz que tem atendimento, porém é precário, sem especialistas. Os professores fazem um atendimento à criança. Quando uma criança necessita de atendimento especializado, o pai ou responsável é quem deve procurar um posto de saúde e irá receber um guia para ser atendido pelo profissional adequado à criança. E este atendimento acaba levando meses e até anos para ocorrer. Abraço ao Wellington, te admiro muito, não o conheço pessoalmente, mas parabéns pelo programa e pela pessoa que você é. Tá aqui. Sandra, deixa eu dar um recadinho aqui para a Cleusa Miranda, que essa semana, Cleusa, eu fiz um DVD que você me pediu, né, do Circo Guaraciaba, para você e a sua mãe, e o telefone que nós temos aqui de vocês estava errado. Eu tentei ligar para você várias vezes e não consegui para mim levar o DVD para você pessoalmente. Então, se você puder ligar aqui, falar com a Mônica e deixar o telefone certo, para mim poder te entregar o DVD que a sua mãe tanto quer, tá ok? Vamos lá, Lu? Maria Lúcia, do Vossoroca, manda um abraço a todos nós. A Daniela Aparecida, do Jardim Clarice, também manda um abraço a todos. O Edson, da Barra Funda. Se eu fosse prefeito, trabalharia para construir um hospital público municipal para atender diversas especialidades, pois os PAs não têm atendimento completo. E, com isso, desafogaria os atendimentos dos PAs de urgência. Pelo MSN, temos aqui também várias pessoas. O Edson Locatelli, ele que é da Coopervote, eu o citei aqui, ele na realidade está desde o começo do programa aqui participando, foi a primeira pessoa a mandar uma sugestão. Ele diz: se eu fosse prefeito, eu implantaria a coleta seletiva em toda a cidade. Está aqui então a sugestão do Edson. E ele também falou aqui sobre aquele vereador, né, que deu essa infeliz, fez esse infeliz comentário no Facebook. Ele diz: possivelmente ele não sabia o poder do Facebook e ainda fala: acho que ele teve uma insolação. Bom, então tá aqui o recado do Edson. Temos também o Jorge Silva, que é cinegrafista aqui da TV Votorantim, agora está de folga, mas está nos acompanhando. Parabeniza o programa, aos convidados, e diz ao padre Zé Roberto que ele faz muita falta em Votorantim. Aliás, ele é lá da paróquia, lá da comunidade, Serrano, né? Jardim Serrano. Um abraço para você também. Temos a Carla, ela diz: se eu fosse prefeita de Votorantim, com toda certeza faria um pronto atendimento hospitalar digno para o povo e deixaria com toda a certeza o asfalto das ruas principais para o fim do mandato. Carla Medeiros, da Vila Garcia. Bom, agora sim, né, Wellington? Depois a gente continua, né? Senão a gente não vai conseguir iniciar o debate Então daqui. vamos lá. Vamos começar com os acontecimentos da semana? Sim. Olha, eu ia citar aqui todos que colaboram, né? Sempre agradecendo à imprensa aqui da região.
Nesta semana, o prefeito Pivetta não esteve nas rádios, nem na Cruzeiro, nem na Jovem Pan. Então, nesta semana, nós não temos entrevistas, né, das rádios para exibir. Pivetta não foi em rádio essa semana? Não foi. Parece que eu ouvi ele em rádio. Não. Só se foi entrevista gravada. Ele não esteve nem segunda na Jovem Pan, nem na terça na Cruzeiro. Puxa. Bom, a primeira matéria, né, que nós trazemos aqui da cidade, que teve destaque nacional nesta semana, foi o sequestro de um promotor de justiça da cidade de São Paulo, que é morador de Sorocaba, e que Votorantim foi uma das cidades escolhidas pelos bandidos para ser o cativeiro do promotor e do sobrinho dele. Ele ficou aqui por algumas horas e logo em seguida ele foi levado a Salto de Pirapora, uma vez que, segundo os policiais, os bandidos perceberam que a polícia estava fazendo muitas rondas na região e resolveram então trocar de cativeiro essas pessoas que foram rendidas. Segundo também a polícia, o interesse dos bandidos era pelo veículo do promotor. Por isso, ele foi liberado já no dia seguinte ao sequestro. Nossa, tem jornais aí do Brasil todo, né? Tem, olha, para ser bem sincero, eu peguei a primeira página do Google que citava, deve ter aí umas 20, mas com certeza tinha lá mais de 60 sites de jornais que citaram o caso. A polícia rapidamente agiu, encontrou parte da quadrilha no estado do Mato Grosso, os assaltantes, parte dessa quadrilha eram de Votorantim, a intenção era vender a caminhonete no Paraguai e a TV Votorantim, a nossa equipe de reportagem, participou da entrevista coletiva com o delegado responsável pelo caso e agora nós vamos assistir então a matéria produzida aqui na TV. No início da noite de sábado, um promotor e o sobrinho foram sequestrados em Sorocaba. Foram rendidos por 3 homens. O grupo anti-sequestro começou a levantar informações para localizar as vítimas. Segundo o delegado Rodrigo Aires, não houve exigência de resgate e o grupo, conforme mostra os indícios, estaria interessado somente na caminhonete. Os reféns ficaram por 20 horas em cativeiro nesta casa na cidade de Salto de Pirapora. O grupo de inteligência da polícia chegou até o local através de informações de moradores que estranharam a movimentação. O local é a casa de um dos envolvidos. 3 do bando foram encontrados no Mato Grosso. A vítima reconheceu 2 dos criminosos que foram detidos por volta das 20 horas da última segunda-feira na cidade de Caarapó. O promotor e o sobrinho voltaram para casa no domingo à tarde. Quanto ao bando, um dos envolvidos é de Votorantim. Sim, um dos envolvidos é de Votorantim. Eu não tenho informação agora se tem mais de um envolvido de Votorantim, mas um dos envolvidos é de Votorantim e a quadrilha agiu em Votorantim porque a gente tem algumas denúncias de roubo em Votorantim. Policiais do grupo anti-sequestro continuam as investigações. O promotor, então, foi sequestrado, né? E você vê que não somos só nós, seres mortais comuns, que está aí sujeito à violência, a roubos, né? Eu tive um carro roubado aqui diante da TV Votorantim, isso já faz um ano, né? E o carro não foi encontrado até hoje, né? Aliás, o Cortez comentou isso durante a semana. O que chama a atenção no caso, né, particularmente a mim, é a rapidez com que a Polícia Civil aqui da nossa região agiu, né, libertando aí o promotor e o mais, né, encontrando o carro lá no Mato Grosso e prendendo todos os sequestradores. Essa história aí tem mais assim, fatos curiosos, porque tinha crianças que fazia a segurança, né, segurança em termos, né, do promotor quando ele estava no cativeiro. Mas, assim, voltando lá àquela conversa que nós tivemos já no início aqui, do próprio ministro, né, que a lei e a justiça, ela é diferente para determinadas pessoas, né? Nesse caso aqui, não é a questão de roubou, vai preso, mas, assim, quem é que foi roubado e a providência que foi tomada, né?
Estou dizendo isso porque, como você também já deve ter alguma coisa roubada, você já deve ter precisado aí que as coisas andassem um pouquinho mais rápido e, infelizmente, não é assim que funciona, né? Encontrar um carro que está lá no Mato Grosso, prender essas 2 pessoas, olha, ô polícia eficiente, hein? Muito eficiente. Seu Roberto, você acha que se fosse não o Zé da Laje, mas o Zé da Couve, vai. Com todo respeito ao promotor também, né? Não quero aqui dizer que... Eu só quero dizer assim que a mesma dedicação, o mesmo direito de segurança que o promotor tem, nós, mortais comuns, também temos, né? Mas a pergunta, ela é direta e objetiva. Você acredita que se fosse... Não o padre Zé Roberto, que também a ação seria rápida, né? Eu vejo o seguinte, sabe, Wellington? A polícia trabalha muito com o sistema de informação e inteligência, né? Então, quando a coisa começa a fluir, começam a ver e transmitir, falar para a polícia tem como agir. Pô, mas essa informação e inteligência não serviu para o meu carro, que não apareceu até hoje? Então, vou chegar aí agora. Então, é claro que um promotor público, claro que eles vão se esforçar na mesma intensidade, tanto o promotor quanto, como você mesmo mencionou, para nós, pobres mortais, para todo mundo, né? Pode ter acontecido e ter dado a sorte, né, dos próprios meliantes aí, eles terem sorte para a polícia e azar para eles, né? Não fizeram assim um negócio, um sequestro, vamos dizer, entre aspas, profissional, um furto profissional. Então, houve falha, né? Então, diante dessas próprias falhas, a polícia acaba, com certeza, atuando com facilidade, detendo, capturando. Então, tem tudo isso. Então, eu vejo o seguinte, a polícia não faz esse corpo mole, não acredito nisso, né? Mas, claro, quando se trata, não vou dizer aqui por ser um promotor público, por ser um prefeito, por ser um presidente da República, claro, tem uma certa dedicação? Tem, claro, mas a mesma dedicação também a polícia tem, como diz você, com um pobre mortal. Teria que ter, pelo menos. Teria que ter, claro, a gente brinca certeza. com a situação, sim, mas pelo menos teria que ser, e infelizmente não é isso que acontece, até porque a gente sabe também das dificuldades, não só da Polícia Civil, mas também da Polícia Militar, né? São instituições muito importantes, a gente não vive, não adianta a gente criticar, falar da Polícia Militar, falar da Polícia Civil, porque é impossível viver sem o trabalho deles, né? Sabe, eu vou até mencionar aqui, eu estava lembrando, você falando porque o pobre mortal. Você deve ter acompanhado aí o que aconteceu essa semana, né? A respeito de uma família toda que foi assassinada lá em Araçoiaba da Serra. Em Araçoiaba, né? Sim. Então, você veja. E agora a polícia, inclusive, apresentou hoje o executor, o mandante, tudo o próprio filho, né? Mas uma coisa tão grosseira que ele cometeu, né? Um crime tão grosseiro que a polícia viu estampado, né, na cara dele que ele era o mandante, que tinha gente junto com ele. Então existem certos crimes que são grosseiros, que a polícia vê assim, só espera o momento certo de comprovar aquilo que eu estava falando logo no início do programa, primeiro bloco. Você tem que ter o ônus da prova. A polícia provou. Você é o criminoso. Então, vamos deter. Você está preso agora. Então, a gente vê assim, tem crime e tem pessoas que são mais profissionais, né? Se torna difícil para a polícia poder acertar, dizer, não, esse é o mandante, esse é o executor. Agora, tem pessoas que fazem tão grosseiro que a polícia pega na primeira, né? Então, os bandidos votorantinenses são amadores demais, na verdade, né? Menos os que roubaram o seu carro. Menos que roubaram o meu carro. Você teve a sorte de ter bandidos profissionais que levaram o seu carro. Agora, essa quadrilha internacional que leva os veículos para fora, eles são os amadores. São os amadores, exatamente. Zé da Laje, você já teve alguma coisa roubada? Teve? Um carro velho, mas fiquei muito sentido. Mas foi resolvido em 2 dias. O seu carro voltou. Não foi, nunca mais achei o carro. Mas um carro velho. Não acreditava que um dia podiam levar seu carrinho velho. Levar, eu acho que virou pó. O carro virou pó. Virou pó. Mas fiquei muito triste porque ele me ajudava bastante. Tá vendo só? Pau para qualquer obra, era um Fusca. Então você teve um carro roubado e não acharam lá na divisa com o Mato Grosso? Nunca mais. Não acharam. Bom, mas gente... de coisa de tomar cuidado, porque se aconteceu isso com o promotor público,
Uhum. Imagine para a gente. Então, o que a gente está, na verdade, brincando aqui na situação é que a lei e a justiça ela é diferente para cada um. Claro que o Zé Roberto ele falou como um advogado que ele é, né? Não falou nem como padre, ele falou como advogado. Né? Ele foi pela linha da lei. Né? Mas a gente sabe, a gente percebe, né, que a lei e a justiça ela é diferenciada. Né? Aliás, o delegado Pupim, no seu Justiça Cidadã, ele já falou isso várias vezes. A justiça e a lei, ela muitas vezes ela é diferente para A, para B, para Z, para Y, né? E isso a gente percebe claramente. E não dá para ficar maquiando, ficar escondendo. Acharam o ladrão, acharam o carro, porque era o promotor. Né? Segundo os policiais, os bandidos não sabiam que se tratava de um promotor. Sim, eu acredito, o interesse né? era o carro e o próprio promotor não falou que ele era promotor. Sim. Os bandidos não saberiam caso não tivesse tido toda essa divulgação, porque o promotor disse que ele era empresário. Né? Esses dias também roubaram a casa do Didi, lá no Rio, né? Isso. Do Trapalhões. Ele estava passeando. Uhum. Ele chegou aqui desnorteado. Uhum. Falou, não caiu a ficha ainda. Mas foi até bom, como vocês mesmos mencionaram, a questão do promotor não mencionar, falar que ele era membro do Ministério Público, que se ele falasse, poderia até ter executado, Sem dúvida. sido morto. Sim, então, com ele fez certeza. bem, Ele se manteve realmente não quieto. se identificar, falar. Que Cuidado, né? Que bom. Agora, que bom também que os nossos bandidos de Votorantim são amadores, né? Muito bom. Prefiro, né? Melhor. Desde que não roube meu carro, né? Nem o meu. Não, mas não vai acontecer, não vai ter mais furto, porque logo na hora que eu cheguei, eu vi 3 seguranças lá fora. É a parada da TV que estão lá tomando conta, né? sim. Então, isso acabou, né? Você foi em TV errada, hein? Será? Eram 3 maritaca que estavam ensinando. Bom. Então tá bom. Tem câmera de segurança. Vamos prosseguir então, gente? Vamos. Ainda assim, agora os assuntos que nós vamos falar, com certeza já estão aqui como propostas para que o prefeito realize. Uns acham que ele deveria realizar antes, outros depois, mas enfim, vamos falar sobre tapa-buracos. A prefeitura realizou o serviço de tapa-buracos no bairro Itapeva e ainda nesta semana outros bairros são beneficiados, como o Rio Acima, que recebeu os serviços nas avenidas Otávio Augusto Rangel e Luiz do Patrocínio Fernandes, no Parque Bela Vista, na Avenida Gisele Constantini, na Rua Pedro Meira Sobrinho, no bairro Votocel, na Rua Maria Piscinato Pregolato, no Jardim Mirante dos OVNIs. De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, a programação para o mês de outubro inclui estradas de várias localidades, como do bairro dos Morros, Vale do Sol, Capoavinha, Cubatão e Ventania. Também haverá a instalação de lombadas na Rua Joaquim Fogassi, pavimentação no final do trecho da Rua Modesto Prado. Fiz questão de trazer aqui essa notícia, destacar. É um serviço que é realizado sempre, né? Não podemos dizer que é só nesta semana, mas porque a expectativa, principalmente para os moradores da Capoavinha, é muito grande. A TV Votorantim recebe praticamente toda semana reclamação de moradores daquela região. E agora, então, veio a notícia aí pela Secretaria de Comunicação que ainda em outubro, essas estradas rurais de Votorantim serão beneficiadas, inclusive uma estrada chamada Ventania, que eu não conhecia, não tinha ainda ouvido falar. E ainda sobre essas melhorias que a Prefeitura está realizando com a infraestrutura viária, os canteiros da Avenida 31 de Março estão recebendo novo paisagismo. Até a primeira quinzena do mês de novembro, a avenida estará pronta. Após a finalização da rotatória em frente ao Paço Municipal, será feito o recap de trechos da via que sofrerão mudanças. Haverá implantação do conjunto semafórico e, por último, as alterações no trânsito. A empresa contratada está substituindo a antiga grama por uma nova e vai fazer o plantio de flores coloridas como tagete, sálvia e cinerária, entre outras, que são próprias aí para a exposição urbana. Israel, nós temos aí várias fotos sobre esse assunto. Se você puder exibir aí, por favor, está na pasta 3, canteiro. O objetivo do governo municipal é que nos próximos 15 dias a Avenida 31 de Março, então, esteja repleta de flores, que, segundo a Prefeitura, vai contribuir também para a arborização do ar.
As alterações na região central vai oferecer maior mobilidade aos motoristas e segurança aos pedestres, tendo em vista a implantação de novos conjuntos semafóricos e lombo-travessias. Será que o governo está atendendo aí os pedidos do César Alvarenga? Isso que eu pensei. Né? Nós tivemos aqui como convidado o César Alvarenga há alguns meses atrás. Aliás, o César Alvarenga faz tempo que não está aqui com a gente, não se manifesta. Ô César, a gente tem um maior carinho por você, pela sua esposa, viu? Não some não, por favor. Será que está chateado com a gente por algum motivo? Com a gente, acho que não, né? A gente não... Enfim, mas ele dizia que ele queria ver a avenida com muitas flores. Prefeito, plante flores. As flores dão beleza à vida, deixam um dia mais agradável. Aliás, o César falou e falava o que muitas pessoas, né, gostariam de ver, né? Isso mesmo. Bom, então aí está aí as notícias, né, de algumas obras que estão feitas na cidade, visando aí a melhoria do trânsito e também a melhoria da qualidade de vida da população. Vamos para o intervalinho, a gente já volta, então? Sim. Olha, não saia daí, hein? E ligue, participe. Padre Zé Roberto, Zé da Laje, eu, a Luciana, estamos aqui esperando a sua ligação e a sua sugestão. O que você faria de imediato se você fosse eleito em 2012 prefeito de Votorantim? Tem vários prêmios. Você ainda dá sua participação e ainda concorre a vários prêmios. Não saia daí, a gente já volta. Já. A Simone Pizza e Choperia é tradição em qualidade. Mais de 80 sabores, além de pizzas light, pizzas doces, calzones e pizza com bordas recheadas. Promoção especial para quem está ligado na TV Votorantim, canal 10. Pizza de mussarela, capricho, bolonhesa, viena, fafá e brócolis, apenas R$ 15,90 para retirar no balcão. E você paga com todos os cartões de crédito. Simone Pizza, Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 1076, Rio Acima, com estacionamento próprio. Ligue 3243-4237. Simone Pizza, aberto todos os dias. Precisando de trajes? Não perca o seu tempo. Conheça a Renata Locações de Trajes. Lá você encontra os melhores trajes masculinos e femininos para casamentos e festas em geral. Aluguel de ternos e vestidos para festas por apenas R$ 50. E para você que vai se casar, a Renata tem diversos vestidos com preços super acessíveis. Além de vestidos de noivas, locamos ternos, roupas para daminhas e pajens. A Renata aluga também roupas para festas de 15 anos e até a roupa para o seu príncipe encantado. Renata Locações de Trajes. Política e Cidadania. Participe. Política e Cidadania. Participe. 4 deputados estaduais foram eleitos pela nossa região. Você sabe quem são eles? Em Votorantim, Maria Lúcia Amari obteve 3.570 votos. Pastor Carlos César, 761 votos. Hamilton Pereira, 6.038 votos. Rita Passos, 741 votos. Acompanhe o trabalho desses deputados sugerindo maior participação em nossa cidade. Faça contato pelos telefones ou acesse os sites. Política e Cidadania. Participe. Política e Cidadania. Política e Cidadania. Participe. Política e Cidadania. Participe. 4 deputados estaduais foram eleitos pela nossa região. Você sabe quem são eles? Em Votorantim, Maria Lúcia Amari obteve 3.570 votos. Pastor Carlos César, 761 votos. Hamilton Pereira, 6.038 votos. Rita Passos, 741 votos. Acompanhe o trabalho desses deputados sugerindo maior participação em nossa cidade. Faça contato pelos telefones ou acesse os sites.
Política e Cidadania. Participe. Pensou em... Votorantim, Simone Voltamos com o programa Debate dos Fatos. Estamos aqui novamente convidando para que você participe do nosso debate e deixe a sua opinião sobre os assuntos que nós estamos tratando aqui. Você que ligar e participar vai concorrer a vários prêmios na noite de hoje. Temos aqui, deixa eu encontrar a minha lista de prêmios aqui, ó. Uma costela assada para domingo, um oferecimento da Isa Refeições e Lanches. Uma gravata da Renata Locações de Trajes. Você está vendo aí a costela. Sortearemos também uma pizza da Simone Pizzas, uma dúzia de sorvete na Twice e também um convite para participar do churrascão do Vaca Louca, que vai acontecer na antiga chácara do Netinho, no dia 5 de novembro. Esses são alguns dos prêmios que você concorre, caso você ligue aqui, participe e deixe a sua opinião. Temos aqui várias pessoas ligando, se manifestando. Nós já dissemos aqui também que você pode ligar e deixar a sua opinião sobre o que você faria caso você fosse prefeito de Votorantim. Qual seria a sua primeira ação na cidade? Piveta, como nós já dissemos, a primeira ação dele foi proibir o trânsito de caminhões na Avenida 31 de Março. Bom, então temos aqui algumas pessoas se manifestando. Vamos lá. O Eliton, do Centro, ele faz um questionamento ao padre Zé Roberto. Pois quando nós estávamos falando sobre aquele infeliz comentário de um vereador de Taubaté, que ele estava ali num hotel aqueles deputados lá? Era aqueles. Pelo Facebook, que é um veículo de comunicação da internet, aí ele disse que ele estaria usufruindo do dinheiro público para o lazer dele, né? E o padre falou o seguinte, que ele acha necessário, sim, que os políticos vão em congressos e aprendam, cresçam naquilo que eles estão desempenhando e que participando, então, dos congressos, para participar desses congressos, não poderia, sim, ser com o dinheiro público, acho que é isso. E a pessoa questiona, gostaria de saber se o senhor tem ligação com a prefeitura ou com a Câmara de Votorantim para ter esse posicionamento. Não sei se eu consegui me explicar. Não, entendi. É o Wellington o nome dele? Eliton. Isso. Eliton, eu não defendi o vereador, mas eu disse na questão, quando, claro, há congressos, né, coisas que vão apresentar projetos, então, se faz necessário não só que o vereador ou até mesmo um deputado, ele participe, claro, não exorbitantemente como fez esse vereador de Taubaté, que menciona, lembra-se muito bem, que eu disse que isso que ele fez é um tapa na cara, né, dos eleitores, das pessoas de Taubaté e o público em geral, né? Então, não estou defendendo o vereador, estou falando que, diante de propostas de congressos que, porventura, houver e for para trazer uma melhoria para a cidade, então, claro que deve fazer, sim, claro, dentro de uma certa prudência, de um critério, né, moral. Agora, quanto à questão da minha ligação com a prefeitura ou com a Câmara de Votorantim, com a entidade em si, não, mas eu tenho amigos em Votorantim diversos. Muitos, né? Conheço vários, né, vereadores, o próprio prefeito de Votorantim, tenho amizade com ele, né, mas dizer assim, em questão de influência, esse tipo de coisa, não. Né, sempre, eu quando estive aqui em Votorantim, eu me dispus um certo tempo com o prefeito. Claro, o atual prefeito? Não, um outro prefeito. O anterior. Né? Tivemos aí um problema com o próprio atual prefeito, né, com o Piveta. Nós tivemos problema, eu e ele chegamos a discutir algumas vezes, e nem por isso, né, vou dizer que não tenho amizade com o Piveta, claro que tem, a gente conversa algumas vezes, esses dias atrás, ainda eu falei com ele pelo Facebook, mas ele nem respondeu, porque ele estava atendendo uma pessoa, depois eu desliguei, voltei no outro dia, aí tinha lá... Se você discutiu com ele não ter respondido no Facebook, é porque ele não esqueceu, né? Não, mas eu discuti quando eu estava aqui, quando eu trabalhava aqui como padre, né? Tá. Tivemos discussão, eu e ele, mas nem por isso tenho amizade com ele, tenho amizade com diversos vereadores, mas nem por isso estou defendendo esse vereador ou tal prefeito ou presidente, seja lá quem for. Eu acho que a questão de critério de moral, então, existe todo
um meio, né, de se gastar o dinheiro público. Claro que é aquilo que é para o bem da própria cidade, né? Então, aquilo que eu dizia, os bons exemplos se copiam. Então, se, por exemplo, esse congresso, eu não sei do que é esse congresso, que esse vereador esteve participando. Foi em Sergipe. Sergipe, né? Sergipe. Se foi algo bom para a cidade de Taubaté, louvável que ele fosse, mas não dessa maneira anababesca, como ele cita, aí estando numa piscina, tomando sol, talvez caipirinha, uísque, sei lá mais o quê. Se ele estava a serviço, estava a trabalho, tudo bem. Agora, ele até estava a serviço, estava a trabalho, mas não precisava zombar das pessoas. Então, né? existe aí, claro, que isso que esse vereador fez, então é algo realmente inadmissível, mas não estive em hipótese alguma defendendo este ou aquele, e quanto à minha ligação com a Prefeitura e com a Câmara de Votorantim, eu tenho amizade com diversas pessoas em Votorantim, primo, gosto da cidade, tenho diversos amigos, então, em momento algum, estive aí defendendo este ou aquele. Mas já teve uma certa influência, né, Zé Roberto? Sim, com certeza, né? Como também hoje em Boituva. Hoje em Boituva. Como outras lideranças da nossa cidade, religiosas, pastores, claro, né? Tem amizade. Em Sorocaba também, né? Tem amizade com diversos políticos, né? O ano que vem vai ter eleição, tem amizade com diversos deles, né? Mas nem por isso vou endossar, claro, se fizer algo errado, né? Quem sou eu para julgar? Não estou julgando ninguém, né? Hipótese alguma. Como cabe Você está ligado a algum partido político hoje? Hoje estou. Hoje eu estou aí filiado ao PMDB. Olha só. Então, estou no PMDB e estou aí, né, à disposição para o que puder ajudar, né, para a própria cidade. Eu sou nascido e criado em Sorocaba, né? 41 anos eu tenho, 41 anos de vivência na cidade de Sorocaba, né? Nem por isso estudei fora, estudei Sorocaba, São Paulo, depois voltei para Sorocaba de novo, estou trabalhando em Boituva, exercendo o ministério sacerdotal, mas nem por isso me ausentei de Sorocaba. Eu tenho casa em Sorocaba, eu convivo. Agora, inclusive, estudando, fazendo jornalismo, eu estou aí constantemente em Sorocaba, né? Tenho aula. Então, a minha atuação, a minha amizade em Sorocaba continua da mesma maneira, como em Votorantim também, como em Boituva. A amizade vai ampliando, né? E as pessoas vão conhecendo o trabalho da gente, que são trabalhos bons, que ajudaram e ajudam a própria sociedade. E o PMDB que você é filiado hoje, você vai se empenhar para Sorocaba, que, aliás, o pré-candidato de Sorocaba está a todo vapor, né? E em Votorantim, o atual vice-prefeito, né, é do PMDB. Esse empenho seu vai ser Sorocaba e vai ser Votorantim também, por se tratar de partido? Qual é a sua pretensão aí de se empenhar? Olha, por se tratar de partido, na verdade, eu tenho uma amizade muito grande, até com o próprio Marcos Manso, eu tenho amizade com ele, tenho amizade em Sorocaba, quem pleiteia lá é o Renato Amari, né? Tenho amizade com ele. Quando ele foi candidato a primeira vez como deputado federal, eu ajudei ele em Votorantim, saí até pedindo voto com ele na rua, né? Então, ele é muito grato a mim, tenho muita amizade com ele. Então, essa minha atuação é de uma maneira totalmente diferente. Hoje, né, fazendo comunicação, então, nesses meios, a minha atuação em Sorocaba, como sou muito conhecido, tenho diversos amigos, então, naquilo que a gente pode ajudar, diante da possibilidade, claro, da gente, sem atrapalhar o exercício ministerial, né, diante da minha possibilidade, claro que eu pretendo ajudar. Então, o PMDB de Votorantim pode contar com sua ajuda, com seu apoio, é isso? Você quer me colocar numa saia justa, não, né? Eu estou perguntando o que as pessoas que estão ali em casa estão querendo saber, com certeza, né? Então, é isso. Olha, eu não vou dizer que eu não ajudarei, se é que Votorantim vai precisar da minha colaboração, não sei se vai precisar da minha colaboração. Você ficou por 10 anos aqui em Votorantim, pelas manifestações que a gente está recebendo aqui, tem muito mais gente que quer bem você, que gosta de você, do que o contrário. Então, aqui em Votorantim, é até meio estranho dizer, né? Todos os candidatos aqui, pelo menos o que eu acompanho, aqueles que são pré-candidatos para o ano de 2012, então eu tenho amizade com todos. Né? Mas você está no PMDB. Estou no PMDB. Claro, se for para puxar sardinha, se você falar assim, que time você torce? Corinthians. Claro, eu vou torcer para o Corinthians, não vou torcer para X, Y, Z. Eu sou corintiano. Né? Eu estou no PMDB, vou torcer, claro, para o PMDB. Né? Então, mas tudo isso, claro que lá o Renato tem toda uma história de uma administração de 8 anos. Quando vocês citavam a questão de jardim, de uma melhoria, tudo isso, né, essa administração que houve,
na cidade de Sorocaba, ajudou a melhorar as próprias cidades vizinhas, né? Tudo aquilo que é bom a gente vai copiando, vai fazendo. Então, tudo isso influencia, ajuda nas outras administrações. Então, a gente está aí, claro, à disposição, trabalhando, ajudando naquilo que for possível. Claro que Votorantim hoje tem uma história política dessa atual administração do prefeito Pivetta, né? E do Marcos Mâncio. Então, claro que quem vai avaliar tudo isso, né, não sou eu, o Padre Zé Roberto, não é o meu partido PMDB hoje, não é X ou Y. Quem vai avaliar isso é o telespectador que está aí hoje, né? É o eleitor. Eles que vão avaliar se a administração está boa, se ela está razoável, se ela está ruim. Então, eles que vão falar, né, através do voto, né, dizer, não, essa administração está boa, né, ou até tem mesmo, boa, não existe, mas dá para melhorar mais um pouco, então vamos ter essa confiabilidade, vamos eleger a atual administração. Essa administração está falhando, então vamos partir para outra. Então, tudo isso, quem avalia, não é a pessoa, né? Por mais que você faça parte de um grupo político, claro que isso ajuda, incentiva, fortalece, mas também, claro que isso vai depender toda de uma atuação administrativa que está ocorrendo hoje na cidade de Votorantim. E é por isso que nós fazemos o debate dos fatos, para levar a você reflexão sobre os assuntos da nossa cidade. Como sempre dizemos aqui, não somos dono da verdade, nós deixamos a nossa opinião, podemos mudar de opinião após uma reflexão, após ouvir outras pessoas fazendo seus comentários. Então, e você aí sim vai julgar e vai avaliar aquilo que você acha e que você considera como certo, né? Bom, ainda muitas pessoas ligando aqui, o Vicente da Vila Gale, ele diz: um padre já tem muitos afazeres junto à comunidade, que é muito carente. Por que entrar na política? A caridade aos necessitados não é melhor? Peço, por favor, que repita. Um padre já tem muitos afazeres junto à comunidade, que é muito carente. Por que então entrar na política? A caridade aos necessitados não é melhor? Sim, claro. A caridade é muito melhor, mas através de uma ação, de uma atuação política, com certeza você poderá e pode fazer muito mais ainda, né? Então, a gente não pode dividir as coisas, né? Nós somos... Mesma coisa quem é médico. Ele é médico, mas ele é um ser humano, né? Ele tem toda uma gama, todas umas pessoas que caminham com ele, sejam pessoas da sociedade, da própria família. Então, tem tudo isso, né? Então, o que eu disse também num dos blocos, eu disse, não deixo, claro, prevalecer, né, o ser político. Isso não, né? A prioridade é o exercício ministerial, o exercício sacerdotal. Depois, claro, como consequência de uma transformação da sociedade, da atuação, da ação no meio social, aí vem a política. Como também diversas pessoas já atuaram na política, o próprio Papa João Paulo II, o objetivo dele, trabalhou muito, inclusive, a questão do próprio comunismo nos países. Ele atuou muito, né? Ele só não conseguiu acabar com o comunismo em Cuba e na China, só. O resto, ele conseguiu atuar. O Papa João Paulo II foi um Papa realmente extremamente político. Ele atuou politicamente a nível de mundo, né? Então, ele fez o máximo. Isso fez dele menos ou mais sacerdotal? Menos ou mais Papa? Não, jamais. Atuou tanto que está aí, claro, com certeza, né, hoje considerado um grande homem, um grande santo da Igreja. Então, a atuação do homem no campo político, isso é louvável. Claro, não pode deixar que isso seja a prioridade maior. Mas o homem deve atuar, seja ele, seja um padre, seja um advogado, seja quem for, né? Então, tem que ter realmente essa atuação. Então, eu acredito que a atuação política existe também, vai atingir esse meio social, vai atingir essa camada que hoje não é, muitas vezes, até mesmo lembrada, ou até mesmo não goza de uma certa visibilidade até pelos próprios políticos. Então, uma pessoa
que atua no campo político, ele pode mostrar também essa janela aberta que merece também um certo carinho, um certo afeto. Acho que a estranheza de algumas pessoas é a questão da política partidária, né? A qual você não esconde e participa. Porque, assim, política não se faz só com sigla partidária, né, Zé Roberto? A política você faz no dia a dia, como você citou aí o Papa, por exemplo, ele era um militante político, que era mesmo, e não tinha uma sigla partidária, né? Então, a política é um exercício do ser humano, né? O que leva a pessoa a fazer uma pergunta, como foi feita aqui, é a estranheza até dessa coragem mesmo de se expor através de uma sigla partidária. Mas o cidadão, é um direito dele, seja padre, seja pastor, seja o que for, fazer parte de uma sigla política, né? Isso não é nenhum problema. Zé da Laje, você que é católico praticante, né? Você vem aqui rezar o terço com a gente às 6 horas da tarde, você é uma pessoa que a igreja faz parte da sua vida, né? Você vê algum problema de um padre estar ligado diretamente com política? Mas responda direitinho, não é porque o padre está aqui do lado, não, que você vai... Eu acho que não. Não? Ser político é um direito de todos que tem, e não é porque é padre que vai deixar de ser político. Tem que envolver na política. Pode ser candidato a vereador, prefeito, isso é vários. Aliás, parece que tem um deputado federal que é padre pelo Paraná, não sei se você conhece. Houve sim. Não está nessa legislatura? Foi um padre, inclusive, eu tive conversando com uma pessoa do Paraná, almoçando na casa de umas pessoas do Paraná, em Boituva, domingo passado. Esse padre, inclusive, teve ajuda do pessoal de lá, foi eleito deputado federal. O problema, inclusive, ele seria, inclusive, reeleito deputado federal. O problema dele, nessa época, que ele quis ser candidato a governador. E aí ele perdeu. Daí ele perdeu. Né? Mas se ele saísse foi candidato a governador, então. Isso. Aí ele perdeu. Se ele voltasse como candidato a deputado federal, ele seria reeleito, inclusive, porque exerceu, inclusive, um mandato muito bom na Câmara dos Deputados. Aliás, uma das maiores bancadas, né, dos deputados, né, é a bancada dos evangélicos, né? Os pastores, eles já têm essa prática de buscar representabilidade também através da política, né? Então, por que a Igreja Católica teria que ser diferente, né, então, Zé Roberto? Com certeza. Inclusive, eu sempre converso, como conversava com o Dom José Lamberti, foi bispo de Sorocaba, já falecido, mesmo com o Dom Eduardo, a igreja hoje, eu vejo assim, não uma política partidária, vamos dizer assim, em tese. Não é porque eu tenho um partido, mas eu não sou dono da verdade, volto a dizer mais uma vez. Mas a igreja ela tinha que ter um posicionamento político de ter os seus membros, ter os seus representantes para que lá pudessem pleitear não algo para a Igreja Católica, mas pleitear algo para a própria sociedade, né? A sociedade brasileira, até mesmo na própria Câmara aqui de Votorantim, né? Tem pessoas católicas aqui. Tem, a Solange, acho que é uma das representantes da Igreja Católica lá na Câmara Municipal. Temos pessoas, mas claro que se você colocar em número de vereadores, em número de deputados, sejam eles deputados estaduais ou federais, a Igreja Católica ainda é minimamente representada. Então, a Igreja deveria ter aí os seus membros, essa atuação, essa participação política, para quê? Para que pudesse amanhã reivindicar. Por que a Igreja ela entra em certos apuros em determinados momentos, quando quer passar determinados projetos? Porque ela não tem representatividade, queiramos nós ou não. A bancada evangélica, ela é realmente uma bancada atuante. Me lembro muito bem, agora veio aqui na minha mente, o Fernando Henrique, ele queria, inclusive, tributar as igrejas. A igreja não é tributada. Inclusive, só não passou esse projeto de lei porque a bancada evangélica vetou. Se fosse depender da bancada católica, nossa, mas tinha acabado. Então, graças aos nossos irmãos evangélicos. Agora, se tivesse uma bancada católica, com certeza podia somar com os nossos irmãos evangélicos e atuar, fazer uma atuação, uma parceria, algo melhor para a própria sociedade. Por falar nisso, você tem uma boa relação com os evangélicos? Como que é a sua relação com os evangélicos? Sim, eu tenho amigos em diversas religiões, né? Diversas. Então, a minha conversa, o meu diálogo com eles normalmente, né? Eu tenho assim uma atuação, respeito, né? Respeito, né? Eu tenho diversas religiões. Então, o importante é a gente saber respeitar os outros, sabe, Wellington? Até para ser respeitado, quando você fala de religião, é algo tão difícil,
né? Então, se você é dessa religião, de A, B, C, D, nós podemos sentar numa mesa, nós podemos almoçar, fazer uma refeição, ter um momento de interação, viajarmos juntos. Não é a religião que vai salvar a pessoa, né? Então, Cristo, ele não pregou divisão, pelo contrário, união, unidade, né? E essa unidade que vai nos fortalecer cada vez mais a vivenciar, a contemplar realmente o Evangelho e contemplar o próprio Cristo. Não é divisão, não é criticando igreja, essas briguinhas, até muitas vezes classificam aqui como briguinhas medíocres, que vai fortalecer a própria conduta, a própria caminhada de um ser humano. Ainda temos aqui o Marco Tavares sobre esta questão. Ele diz: aprendi que política, religião e futebol não se discute. E o padre Zé Roberto está entre a política e a religião. Parece-me bem complicado. Não vejo complicado. Ele não citou aí a questão do esporte, do futebol. Eu sou, sim, sou corintiano. Né? Mais essa ainda? Então, eu não vou esconder aqui. Mais essa ainda? Eu sou Nem corintiano. tudo é corintiano. Eu sou corintiano, PMDB, e sou católico, sou padre. Né? Então, tem porquê. Então, as pessoas muitas vezes pensam, porque você é padre, então você blindou. Então, você é um ser diferente, você é um extraterrestre que caiu de uma nave espacial, você já não tem mais nenhum sentimento, você já não tem mais nenhuma atuação, e você deve ficar somente em 4 paredes, chamado igreja. Olha, o nosso cinegrafista Carlinhos está ali mostrando o crachá dele, que é justamente um time que não é o time que você está falando, Zé Roberto. Olha lá. O outro lado, né, Carlinhos? É o outro lado. Ah, sim. Então, São Paulo. Isso. Então, para você ver. Mas eu respeito, né? Ele é São Paulino, claro, né? Então, a gente saber conviver na diversidade. Isso que é muito importante, né? Então, a gente ter, não é porque eu sou desse partido que não vou ter amizade com o outro. Claro, sabe? Ou porque é padre não ter amizade com um pastor, com alguém de outra religião. Então, a gente tem que saber conviver e respeitar o até com o palmeirense, né? Até com os palmeirenses. Você quis dizer porque o Pepe é palmeirense, né? Não, é porque ele é São Paulino e com São Paulo eu não deixo mexer, então. É verdade. Olha, eu só queria dizer assim que é isso que faz assim a motivação do nosso programa Debate dos Fatos. É justamente isso, fazer a troca de ideias, né? Cada um coloca a sua posição, coloca a sua opinião, você diz aquilo que pensa, concorda com o Zé Roberto, não concorda, não tem problema nenhum. É isso que a gente quer, fazer com que as pessoas se manifestem, coloquem a sua opinião e a sua posição. E é como ele falou, a gente precisa respeitar em todos os níveis, até na questão das ideias. A gente respeita o seu pensamento, a sua forma de pensar, né? E você não tem problema nenhum, você coloca ela para que a gente possa, juntos aqui, né, fazer uma avaliação daquilo que você colocou em relação à sua ideia. Wellington, vamos apressar um pouquinho. Vamos lá. Tem bastante coisa ainda. O Reginaldo Ribeiro: por que o padre Zé Roberto saiu da paróquia Nossa Senhora Aparecida? Pois eu lhe admiro muito. Como é o nome dele? Reginaldo Ribeiro. Reginaldo. O motivo da minha saída, tem vários celeumas que foram criados aqui na época, né? Nossa! Oxa! Então, houve várias coisas, né? Olha aí, gente, você que está em casa agora, que tenha dúvidas os motivos da saída do Zé Roberto. Então, eu vou responder tudo numa tacada só. Numa tacada só, vou responder. Nessa época, em 2008, né, a gente não pode, como eu dizia agora há pouco, né, para o outro que há pouco fez uma pergunta. Marcos Tavares, Vicente. Foi, um deles. Né? Então, as pessoas muitas vezes pensam que o padre é um extraterrestre, né? É uma pessoa diferente. O padre tem carne, tem osso, tem coração, tem mente, tem sentimento, tem dor, tem alegria. Jesus viveu tudo isso. Alegria, tristeza, ele só não viveu uma coisa, exceto nós. Tudo que o ser humano sente, Jesus sentiu. Jesus ficou triste, Jesus ficou alegre, Jesus, sabe, tudo aquilo que nós sentimos, ele sentiu. Mas uma coisa que Jesus não teve foi pecado. Então, isso ele não teve. Então, eu quero mencionar aqui, diante de todos os celeumas que aconteceram aí no ano de 2008, a minha saída, claro, teve diversos acontecimentos, né? Eu, nessa época, eu já tinha, antes mesmo de ser padre, eu fazia academia de arte marcial, lutava, né?
Então, sempre fiz esporte, até hoje faço academia, né? Tenho todo um trabalho aí físico. Então, numa dessas minhas lutas, eu tomei uma bordoada, eu voei longe e machuquei o joelho. Fiz todo um tratamento, né? Nesse tempo de seminário, joguei bola, tudo, né? Mesmo depois de padre, fiz até um regime, emagreci muito, né? Então, teve muitas coisas. E chegou um certo tempo, eu tive que fazer uma cirurgia no joelho, né? E eu até falei com o médico, falei assim, por enquanto não, vou ver até onde dá. Pensei, dá para curar, né? Então, prossegui, né? Chegou no mês de dezembro, eu tive, realmente, o joelho inchou demais da conta. Meu joelho já para dobrar, estralava tudo, parecia que estava arrebentando. Aí o médico falou assim, bom, agora você tem que fazer a cirurgia. Marquei a cirurgia no mês de fevereiro, né? Também, minha mãe morava comigo, minha mãe também tinha câncer, né? Começou um câncer no intestino, fez a cirurgia, e o câncer, eu costumo dizer, né, quem foi curado do câncer ganhou na loteria. Então, tem pessoas que são curadas através da medicina, através também da própria fé, né? Então, foram fatos que aconteceram nessa época também. Minha mãe estava muito doente, muito debilitada, né? Fazendo um tratamento muito rigoroso, né? Então, tudo isso foi uma gama de acontecimento. Também, né, eu tive um pecado meu próprio, que eu admito isso, sabe? Então, a gente não pode viver a vida toda somente de aparência, então diz que me diz que. Então, eu quero até hoje aproveitar aqui, quero encerrar, pôr uma pedra em cima disso. Nossa! Sabe? Porque as pessoas são assim. Quando você é um padre, você é um prefeito, você é uma pessoa de destaque, as pessoas te procuram. As pessoas são seus amigos. A mesma mão que te afaga é a mesma mão que te bate. Nem todas, mas algumas. Então, diante da minha falha, eu tive uma falha, né? E, diante dessa falha, então, houve uma fraqueza muito grande da minha parte, né? Então, que eu tive que me ausentar, sair daqui da paróquia, né? Então, até teve agora há pouco, no intervalo aqui, né, eu dava uma olhada, inclusive, em alguns bilhetes que chegam aqui para o estúdio. Eu estava olhando pessoas perguntando aí se houve realmente uma falha. Houve sim, houve uma falha. Eu pequei, eu errei, admito isso, né? Mas, diante dessa falha, não faz de mim... como diz o próprio apóstolo Paulo, não é porque Paulo ele era caçador de cristão, ele caçava cristão, matava cristão, fez dele o menor dos apóstolos. Pelo contrário, um homem que propagou o evangelho, a igreja hoje, a igreja cristã, a igreja católica, deve muito ao apóstolo Paulo. Um homem que com tantas falhas era avesso ao cristianismo, ele propaga o cristianismo. Tanto que ele não tinha até uma certa credibilidade diante dos próprios apóstolos por ele ter feito o que ele fazia, caçar cristão. Então, se tornou um homem de grande reputação e ensinou. Não estou me comparando ao apóstolo Paulo. Não estou me comparando a Jesus Cristo. Em hipótese alguma. Jamais. Né? Mas eu tive uma falha. Né? Tive aqui um envolvimento com pessoa. Né? Dessa pessoa gerou um fruto. Né? Uma criança, né? E nem por isso, claro, é conturbante, é difícil, a comunidade muitas vezes não aceita, com alguns não aceitaram. Foi difícil? Foi. Foi doloroso para mim? Foi. Eu não tenho vergonha de dizer aqui que eu passava a madrugada acordado chorando.